Graça e paz, povo metodista e todos aqueles e aquelas, né, que têm acompanhado nosso plano de leitura cronológico da Bíblia em um ano. Deus abençoe a vida de todos, amém? Estamos aqui hoje para vivenciar o 14º dia do plano de leitura. Espero que tenha sido bênção aí na sua vida, que tenha sido, porque as pessoas que têm falado comigo, né? Essas pessoas todas têm falado que tem sido muito bom, que conseguiram avançar em pontos onde antes elas paravam, não conseguiam. Então vamos lá, vamos entrando, né? Espera aí a sua saudação, né? Está conosco aqui Rosane Breia, a nossa irmã Sônia Pimentel. Deus possa abençoando aqueles que vão estando chegando. Aqui para mim está dizendo que já há 10, né, visualizações, né? Que Deus abençoe a Sônia dos Anjos, Adriana Rocha, Meire Andrade, a nossa irmã Vila Porto. Deus abençoe, Vila. Lúcia Campos, amém. A nossa irmã Neide Vitor, Deus abençoe, Neide, né? A Zenate Silva, amém. Shalom, shalom Adonai para todos, e nossa irmã Ranúzia, ok? Então já somos bastantes aqui no nosso início, né, de plano de leitura, e hoje vamos estar lendo dos capítulos 43 ao 46, ok? Então vamos lá, se prepare, se anime, estamos vencendo, né? No primeiro dia, né, a gente nem imaginaria que eu já estaria no 14º. Vamos chegar até o final da jornada, amém? Então vamos orar, como, né, é de praxe fazermos, né? Vamos levantar nossos pensamentos ao Senhor e pedir a bênção do Senhor em tudo, viu, gente? Vocês sabem que eu gosto muito da área da intercessão, e é uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus. Não faça nada sem antes você apresentar a Deus em oração, amém? Aproveito aqui para cumprimentar a Cláudia Regina, a Alessandra Lemos, a nossa irmã Leila, Wanda Salete. Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco nesse plano de leitura, nos ajudado a vencer nossas dificuldades, Senhor, e nós cremos, Senhor, que a Tua mão está conosco para completarmos hoje dos capítulos 43 ao 46, que o Espírito Santo nos fale, nos revele, nos aconselhe, Pai, porque nós queremos conhecer da Tua palavra e sabemos, Senhor, que somente, Deus, lendo a palavra é que podemos conhecer cada vez mais do Senhor. Então abençoa-nos e nós seremos abençoados. Pedimos por todos que estão acompanhando, assistindo, e por todos que irão acompanhar e assistir, que a Tua mão esteja conosco. Oramos em concordância, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então vamos lá, gente, capítulo 43, só lembrando aqui, né, recapitulando, que ao terminarmos o capítulo 42, ouvimos, né, a petição para que permitisse que Benjamim, filho mais novo, caçula de Jacó, irmão de José, pudesse voltar ao Egito, né, por uma exigência do segundo homem, né? Logo depois de Faraó, ele era o cabeça, administrava todo o Egito. E lembrando que Jacó disse: meu filho não vai com vocês, né? O irmão dele já está morto, ele é o único que ficou, né? E se lhe acontece alguma coisa, né, algum desastre no caminho, vocês me farão descer, né, à sepultura de tanta tristeza. Então, capítulo 43, a partir do verso 1. A fome continuava gravíssima em toda a terra, e quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. E se o Senhor resolver enviar conosco nosso irmão, iremos e compraremos o mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês.
Israel respondeu, que é Jacó, né? Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? É verdade, né, gente? E eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Não apenas respondemos o que ele perguntou. Nós apenas respondemos o que ele perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixem o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão, o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Isso é verdade, né, irmãos? Mas, ao mesmo tempo, né, como ele pode garantir que ele poderia trazer Benjamim a salvo, não é verdade? Então Israel, seu pai, lhe disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, mirra, nozes e de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos do cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês, levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Que coisa difícil, né? Já tinha um lá preso, distante deles, né? E não sabia se Benjamim voltaria ou não. Verso de número 15. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimentos, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E o administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhe deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ele havia de comer. E quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e se inclinaram até o chão diante dele. Você lembra quando José tinha 17 anos, aqui nossos parênteses, né? E que ele disse: eu tive um sonho que 11 feixes de trigo amarrados, né, se inclinavam diante do meu feixe. Lembra disso, gente? Olha aqui.
né? E quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? E responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: e este, o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Meu Deus, que emoção, né? E entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. Eles olhavam um para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Ficaram alegrinhos, gente. Você entendeu aí, né? Capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador de sua casa: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Mesma coisa que ele tinha feito. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. E de manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Os administradores, ou o administrador, o alcançou e lhe falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa desta? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos da boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum de nós tiver este copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, e os outros ficam livres, porque já sabia o que José queria. Eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas roupas, e tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Olha que imbróglio, gente. Que situação, né? Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo
esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto do seu pai. Olha, amados, que coisa doida isso, né? Que loucura. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Olha só como é que eles reconhecem a grandeza de José. Meu senhor perguntou ao seu servo: vocês têm pai? Algum irmão? Mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai velho e um filho da sua velhice. O mais novo, cujo o irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e o seu pai o ama. Então o Senhor disse a seus servos: traga o jovem para que eu o veja. E respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, e se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais verão o meu rosto. E quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a eles as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. E nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Veja que eles estão falando corretamente cada palavra de seu pai Jacó, que também é Israel. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, teu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderia voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Que coisa, né, gente? Né? Você vê que o pecado não tem como esconder, né? E há coisas que a gente precisa, né, confrontar. Capítulo 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam. Meu Deus! E também toda a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Meu Deus, que coisa emocionante, né, gente? É melhor até que novela mexicana, né? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Imagina, tô vendo uma assombração? Como é que pode, né? E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Olha bem, e eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Isso é que é ter visão espiritual. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos. 7 vacas
né, magras, né, e 7 espigas, né, raquíticas. E aí ele disse, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha essa visão espiritual. Que fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, coisa linda. Olha o que Deus faz. Por isso que quando você não entende algo de Deus, fica em silêncio, gente. Fique em silêncio. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Verso de número 9. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. Meu Deus. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. Meu Deus, acho que Benjamim nem lembrava dele nos detalhes, né? Devia ser pequeno, né? E abraçado um ao outro, né? Choraram. E depois os seus irmãos falaram com ele. Verso de número 16, capítulo 45. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José. E Faraó, seus oficiais, ficaram contentes com a notícia. Olha como Deus inclinou o coração de Faraó para amar um judeu, gente. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Olha só, olha como Deus é favorável. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de você. Gente, era como se Faraó providenciasse aqui uma van, né? Porque imagina as carretas do Egito, né? E tragam os filhinhos, as mulheres de vocês, tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Agindo Deus, quem impedirá? E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem, a cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Irmão mais novo, né, gente? Eu também sou irmã mais nova, né? Vai que, né? Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. Era para manter a viagem na ida e na volta. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Eita glória! Olha aí. Com isso o coração lhe ficou como sem bater. Quase mataram o velho, gente. O velho quase fartou.
porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-los do Egito, para levá-los ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Ele ficou como quem vai desmaiar, irmão. E depois o próprio espírito retornou ao seu corpo, né? E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, e irei e o verei antes que eu morra. Ai, que alegria, né? Capítulo 46. É sempre bom quando tudo dá certo, né? Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá, e a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, o seu filho José, que você pensou que estava morto, é ele quem vai ver você morrer e vai fechar os seus olhos. Olha que coisa linda, né? Cuidado de Deus, né, gente? Meu Deus. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó, os filhinhos, as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar: Tolá, Puvá, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. E são estes os filhos de Lia que ela teve com Jacó em Padan-Aram, além de Diná, sua filha. Ao todos os seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Uau, né? Os filhos de Gade: Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Oradi e Areli. Os filhos de Azé: Iminá, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, e são esses os filhos de Zilpa, o qual Labão deu a sua filha Lia, e estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Soma aí, né, gente? 16 mais 33. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foi José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Rupim e Arde. E são esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, com todo 14 pessoas, né? Vai somando aí, né, gente? Olha quanta gente. Os filhos de Dan: Russim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Juni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. E todas essas pessoas da casa de Jacó foram as que entraram no Egito, foram 70 pessoas. Jacó enviou Judá
diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai. Olha que emoção, né, gente? Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim por longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa do seu pai: partirei e darei notícias a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. E assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Dessa forma, eles continuariam cuidando do que era deles, sem precisar se tornar escravo do Egito. Que coisa, né? Como é que esse homem realmente era um grande administrador, né? E quando Deus colocou aqueles feixes e a lua, né, as estrelas se inclinando, né, diante dele, para eles era: como é que pode isso? Né? Só porque é preferido do meu pai, a gente vai se humilhar aqui diante dele. As pessoas não entendem o projeto de Deus por trás das coisas. Gente, Deus escolheu, acabou a história. Se Deus escolheu, a gente não tem nada com isso. E esse homem, José, ele entendeu isso claramente. Ele disse assim: vocês não me mandaram aqui para o Egito porque vocês queriam te poder para isso. Tinha um projeto de Deus, tinha um plano de Deus. Foi Deus que me mandou para o Egito para que agora eu possa socorrer a vocês e eu possa sustentar vocês. Não poderia fazer isso se eu não tivesse sido vendido para o Egito. Vocês acham que estava por trás disso, mas Deus não perdeu o controle. E é isso que eu quero que vocês entendam, amados. Quantas gerações passaram aqui? Olha quantos nomes eu falei. 70 pessoas. Lembrando que quando Jacó foge de Esaú, era um sozinho com o cajado na mão, né? Agora 70 pessoas, amados. Fora, né, os filhos de José que nasceu lá no Egito. E essas pessoas agora vão ter sustento, alimento, vão seguir cuidando do seu próprio rebanho, já que os egípcios não suportavam cuidar do rebanho, achavam isso uma abominação. Olha como Deus cuida dos que são seus. Quero dizer para você uma coisa: você está aprendendo Bíblia para você conhecer o Senhor. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais íntimo a gente fica dele. Quanto mais você ficar íntimo do Senhor, você vai ver como que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Né? E com certeza vocês vão ser muito abençoados. Continue lendo a Bíblia, não pare e não desista, amém? Você está vendo aqui que história maravilhosa, e uma história com o Senhor, uma história com Deus nunca acaba mal. Deus sempre nos dá um final feliz. Que Deus possa te abençoar. Amanhã, amados, começa as minhas férias pastorais. Vai parar? De maneira nenhuma, estou em missão. Ler a Bíblia para mim não é trabalho, é um prazer. Então continuaremos nos encontrando, talvez mais cedo, ou mesmo às 11h30, vai depender onde eu vou estar, né? Mas eu vou continuar lendo com você. Eu não paro. Se você não parar, vamos continuar lendo a Bíblia junto, tá bom? Deus abençoe sua vida, né? Me abençoe aí, porque eu vou estar saindo de férias, né? Descansar um pouco, lembrando que o nosso Deus também descansou, né? E nosso Deus fez a terra em 6 dias, no 7º descansou. Tenho aprendido com Deus que é preciso descansar, mas eu vou estar lendo a Bíblia com você, eu não vou parar, tá bom? Nesses 30 dias de férias, 30 dias de encontro com Deus, amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus, gente. Eu vi nosso irmão Lucas aqui, Deus abençoe Lucas, Deus abençoe a todos e todas. Beijo da sua pastora, fique com o Senhor, amém?